Olá pessoal, bom dia. Hoje, manhã de sábado, dia 19 e penúltimo dia da ministração com o tema A Importância das Mulheres no Reino de Deus. E estamos chegando na fase final desse tema e hoje estaremos dando continuidade baseado em mais uma personagem bíblica para trazer inspiração para você que é mulher de Deus, serva do Senhor, que tem sido uma referência no reino de Deus, e você que outrora estava ativa na obra e de repente parou, ou para você que ainda continua interagindo no reino de Deus. Deus tem uma palavra especial para o seu coração neste dia ou à noite, não sei o horário que você vai estar vendo este vídeo. Eu quero começar aqui lendo um texto que se encontra em Provérbios 31, 28, que diz: levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada. Hoje eu queria falar sobre um assunto a respeito do valor da mulher, mas especificamente da mulher que é mãe. E eu quero começar, é claro que isso vai ser somente uma pincelada, porque um assunto como esse demoraria dias e estaria abrindo um grande leque de instrução sobre isso. Então é somente uma palavra rápida assim para o seu coração. E vem assim a pergunta: mãe é aquela que dá luz ou cria os seus filhos? É claro que alguns vão responder: não, mãe é aquela que dá luz. Sim, essa é a mãe biológica, mas a verdadeira mãe é aquela que ministra sobre os seus filhos. Então nós vamos estar falando sobre isso. Como eu falei que isso é algo de um assunto que demora, somente essa pergunta ela daria um pano para manga, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas queriam responder de várias maneiras, mas eu queria falar sobre a essência do propósito desta palavra, e vamos falar até rápido porque nós procuramos não demorar muito nas mensagens. Muito bem. As mães, elas devem ser respeitadas conforme Êxodo 20, versículo 12. A Bíblia fala assim: honra o seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Isso é muito importante. Mais do que uma tarefa ou responsabilidade, ser mãe é ministrar. Não há dúvidas que isso vai exigir empenho e sacrifício. Então nós vemos que mais do que uma tarefa, ser mãe é ministrar. Ministrar, sabemos que tem o sentido de ensinar, conduzir, instruir, corrigir, dar direção. Então esse é um papel fundamental da mãe. Por isso que já responde lá no início: mãe é aquela que dá luz. Então se a mãe ela faz tudo isso, sem dúvida, com amor, com carinho, envolvendo muito afeto, que é tudo muito importante, e muito mais, que não quero falar sobre tudo isso, nós observamos que este é o papel de uma mãe. Muito bem. Os filhos não saem de uma linha de montagem, nem são subprodutos de um processo biológico impessoal. Eles devem ser criados com amor pelas suas mães. A exemplo disso, nós vemos lá em 2 Timóteo, o capítulo 1, versículo 3 e 5, gostaria de ler na Bíblia, que diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Aí ele diz no versículo 4: lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habitas em ti. Nós vemos aqui que Paulo, ele não queria trazer os méritos do que Timóteo se tornou, porque Timóteo, ele foi um grande pastor, um grande obreiro que foi preparado pelo apóstolo Paulo. E Paulo não queria trazer para si o mérito, porque lá em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária de Paulo, quando o apóstolo Paulo chegou lá
em duas cidades chamadas Derbe e Listra, a Bíblia nos fala que Timóteo, ele sendo filho de uma judia, porém de pai grego, você já vê que o lar dele havia uma complexidade. Os gregos, eles não criam em Deus, né, porque ele tinha os seus deuses, e nós vemos que ele não cria no Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então nós vemos que ele era filho de um pai grego, mas de uma mãe judia. E o que prevaleceu no coração e no ensino de Timóteo foi justamente os ensinos da mãe, porque havia uma complexidade naquele lar. Você que é mãe, que de repente o seu companheiro não conhece a palavra, não teme o Senhor, não é desculpa para que predomine no seu filho o ensinamento. É como eu falei no começo, mãe não é a que gera um filho no ventre, mas aquela que ministra. E você tem esse grande papel como mulher de Deus e como mãe. Então nós vemos aqui que Timóteo, quando Paulo passou lá nessa cidade, em Derbe e Listra, diz o texto que ele dava bom testemunho nestas cidades. Então, quando Paulo ele escreve para Timóteo, lá muito depois, ele fala assim: eu faço com alegria menções nas minhas orações, na fé que habitou em ti, mas primeiro na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em ti. Você observa que ele falou da fé não fingida de Timóteo, ou seja, uma vida cristã de retidão, uma vida cristã verdadeira. Mas para que Timóteo chegasse lá, ele teve um legado da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Então você vê que os pais, os avós, ele tem um papel importante na ministração, muito mais a mãe. Então nós observamos que as mães, elas têm um relacionamento singular com os filhos, repleto de compreensão e de perdão, assim como também de muito afeto. Porém, para alguns filhos, uma boa mãe precisa também ser firme, porque os filhos variam. E eu sei que você pode, de repente, criar algumas colocações como desculpa, porque o senhor não conhece o meu filho, o senhor não conhece a minha filha. É verdade, eu não conheço. Quem conhece é você. Só que a educação, ela vem de berço. Ela é uma ministração, ela é um empenho diário de ensinamento. Nós vemos, esse dia vi no Face, uma foto que até Einstein fez uma colocação que ele temia muito sobre a tecnologia. E ali tinha uma mãe sentada, eu acho que era num ponto de ônibus, ou era numa estação, eu não sei, e ela estava ligada no celular e o filho no chão. Né? Então aquela foto ela define muitas coisas, e nós observamos que existe essa questão, não somente a tecnologia, mas outras coisas estão roubando o tempo da sua mãe com seu filho. Aquele tempo já desde a tenridade, desde bebê, já ensinando, né, corrigindo, porque a codificação social começa na criança desde bebê, para codificar quem é o papai, quem é a mamãe, quem é o titio, quem é a titia, quem são os seus mentores, quem ele deve realmente responder pela educação. Então nós vemos que esse assunto é um assunto que abre um leque muito grande, porque é um dos problemas da sociedade, onde nós vemos que querem embutir nos filhos que a educação é feita dentro de sala de aula. Não, a educação é dentro do lar, e é o papel da mãe, dos pais, de ministrar, e muito mais da mãe. Então nós vemos que isso precisa, para alguns filhos, de uma mãe firme, mães virtuosas que controlam, administram as situações. Elas vão receber futuramente as bênçãos por causa disso. Porém, se estiverem ocupadas demais ou sobrecarregadas, não estarão prontas para receber o que está lá em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, onde ali o homem fala da sua esposa e os filhos também, como o texto que eu li aqui: levantam-se os seus filhos e lhe chamam, bem-aventurada é a minha mãe. Então, se a mãe não for firme, porque varia de filho para filhos, então essa mãe ela tem que ter pulso firme, ela tem que administrar, controlar, monitorar,
educar, corrigir. Isso é o papel de uma mãe. E você, mãe, que tem, de repente, um trabalho circular, você tem missões dentro da sua comunidade, não impede desta educação, nada disso. Você deve administrar o tempo, porque o tempo é um fator importante, e administrar o tempo faz parte dessa educação. Nós devemos separar tempo para tudo, o tempo para com Deus, o tempo para a família, o tempo para os filhos, o tempo para o seu trabalho e assim por diante. Muito bem, há 2 exemplos na Bíblia, já completou 10 minutos, eu não quero demorar muito tempo, mas há 2 exemplos de mulheres que foram excepcionais. Primeira, Joquebede, você vai ver lá em Êxodo capítulo 2 em diante, aonde Faraó, ele, juntamente com seus súditos, observava que o povo hebreu crescia espantosamente. Então ele decidiu e deu ordem às parteiras que estavam naquela época, para que quando nascesse um hebreu, se fosse homem, que matasse. E nós observamos que as parteiras tiveram medo, temeram a Deus e não fizeram assim. E nós observamos que havia uma mulher chamada Joquebede, e esta tinha um filho lindo e belo, que era Moisés. E ela o escondeu por 3 meses, porque era um período de amamentação, até mais. E nós observamos que, não dando mais para esconder, ela então pegou um cesto de junco, betumou e colocou no rio, e ela entregou aquela criança para Deus. Ela fez o que estava no seu alcance, porque ela não podia mais esconder aquela criança. Certamente alguém iria descobrir pelo choro da criança, e aquela criança ia ser morta. Mas ela então depositou a confiança em Deus, betumou, ela se preocupou em resguardar aquela criança naquele cesto betumano e entregou na mão de Deus. E a história nós conhecemos, que a princesa, filha de Faraó, foi se banhar no rio Nilo, ouviu o choro de uma criança e viu que tinha um cesto, mandou ali as suas servas tirar aquele cesto, e de longe a filha desta mulher, Joquebede, que era Miriam, ela foi acompanhando de longe e viu todo aquele acontecimento. Quando a princesa abriu, ela ficou graciada com a criança, viu que o tecido era de um hebreu e mandou que chamassem alguém para tomar conta. E agora Miriam entra em cena e falou assim: minha senhora, quer que eu chame uma hebreia? Ela falou: faça isso. E foi chamar quem? Joquebede, porque Joquebede, ela entregou seu filho para Deus, ela estava na cobertura de intercessão. E quando Joquebede chegou, aquela princesa falou assim: eu te darei o pagamento, cuide dessa criança. E durante aquele período, nós observamos que Moisés foi cuidado por Joquebede, e quando adulto, já homem, viu um hebreu um egípcio maltratar um hebreu, e ele não aceitou aquilo. E nós conhecemos a história, não quero me estender. Mas nós vemos lá na frente, em Hebreus 11:24, pela fé Moisés, já grande, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus à influência e prazeres transitórios do pecado. Ou seja, Moisés, ele não aceitou aquilo, ser chamado filho da filha de Faraó. Ele fugiu para longe, e nós vemos que Moisés teve uma vida de 120 anos, 40 no Egito, 40 no deserto, mas 40 com Deus. Quando Deus o chamou, ele foi o libertador da nação de Israel. Um grande líder, se tornou o maior legislador que o mundo já conheceu. E o segundo exemplo é lá em 1 Samuel 1:22, Ana, uma mulher que era estéril, nós conhecemos a história, ela fez um voto com Deus, Deus abriu a sua madre, ela então amamentou no período de amamentação e levou aquela criança, porque o voto era que se Deus desse um filho, ela o entregaria para crescer no templo. E ela entregou nas mãos de Eli, um homem que não teve a capacidade nem de instruir os seus filhos. Porém, nós observamos que de ano em ano, Ana subiu ao templo para ver o seu filho, e ela dava roupas, educava, ensinava, muito embora a educação maior veio do próprio Deus, porque na tenridade Deus chamou Samuel de noite, antes que as lâmpadas do templo se apagassem, e certamente Deus era o instrutor principal de Samuel. Mas Ana teve um papel importante, porque nos dias que ela ia, de ano em ano, mas segundo a história, também eles adoravam a Deus
3 vezes por ano. Certamente ela ia mais vezes lá, porque Deus deu mais 5 filhos para ela. Ela teve que educar os 5 filhos, mas não deixava de também educar Samuel. E Samuel teve um ministério triplo: sacerdote, juiz e profeta. Então eu quero dizer que mãe é aquela que ministra, aquela que cuida, aquela que administra, aquela que orienta, aquela que corrige, aquela que com amor terno e também um coração cheio de afeto dá a direção para que o seu filho possa amanhã se tornar uma bênção. A Bíblia nos fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Os filhos, a Bíblia nos fala que eles são como flecha na mão do valente. O valente um dia vai ter que atear a sua flecha e lançar. O filho um dia vai ser designado, vai casar, tomar a sua direção. E o alvo vai ser certo, que será uma vida de vitória e de alegria para o seu coração. Finalizando, Provérbios 31, 28. Levantam seus filhos e lhes chamam bem-aventurada. Eu quero dizer, você mamãe, você mulher, tem uma grande missão. Levante-se. Ah, mas eu perdi tempo. Nunca é tarde. Ainda que se passou os anos, você pode corrigir muitas coisas e fazer uma grande missão de ser uma grande mãe. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Você pode ver essa mensagem no YouTube, PRJ Motivações, e lá você vai estar assistindo novamente, como também no Face. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.